regra de ouro das religiões, que é a ideia de fazer com os outros aquilo que gostaríamos que fosse feito conosco, né? Que é algo que em todas as diferentes crenças religiosas existe. O cristianismo tem em 2 livros da Bíblia, em Lucas e em Mateus, esse conceito. O que quereis que os homens vos façam, fazei-o também a eles. E, portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Isso em Mateus. Já no budismo, um pouco mais antiga, né, que o cristianismo, tem: não firas os outros de um modo que não gostarias de ser ferido. No zoroastrismo, a gente vê: aquela natureza só é boa quando não faz ao outro aquilo que não é bom para ela própria. No judaísmo, nós vamos na mesma linha: o que te é odioso, não faças ao teu semelhante. Esta é toda a lei, o resto é comentário. O hinduísmo também tem algo similar. Esta é a soma de toda a verdadeira virtude. Trate os outros tal como gostarias que eles te tratassem. Não façam ao teu próximo o que não gostarias que ele depois fizesse a ti. No islamismo, nós temos: nenhum de vós é um crente até que deseje ao seu irmão aquilo que deseja para si mesmo. E Bahá'u'lláh, ele coloca um pensamento também na mesma linha de não desejar para os outros o que não deseja para si próprio, nem prometer aquilo que não pode cumprir. Todas as religiões conhecidas, as grandes religiões lembradas da humanidade, trazem esse ponto. Isso é muito curioso e um tanto quanto óbvio quando a gente pensa em revelação progressiva e todas as religiões como diferentes facetas em diferentes épocas da mesma realidade espiritual, né? Mas é muito curioso a ideia de todas elas, de uma maneira muito similar, apontarem para isso. E aí me veio que a gente não deve desejar ao outro aquilo que não queremos para nós. E me veio a reflexão de um conceito que o Bach traz, mas que é um conceito que existe em outras religiões também, que é a ideia de que o coração humano é um ponto de encontro das virtudes divinas. Então, esse coração, que é a essência, o cerne, esse coração, ele é o estágio mais alto da realidade de um ser criado, e que tudo que existe na criação de Deus e tem dentro de si a capacidade de se conectar com Deus e refletir as qualidades e atributos de Deus. Tudo que existe na criação reflete os atributos de Deus, e que olhos atentos vão poder perceber os sinais de Deus nessas coisas. E aí, então, a gente chega nesse tema que é o tema da noite, né? Ver Deus em todas as coisas. Bom, o Baba, ele fala um outro conceito, que aqui a gente conecta os dois, que é o conceito de ponto. Ele se intitula o ponto primaz, ou o ponto primordial, mas o conceito de ponto, ele diz que existe para toda a criação, e tem a ver com essa ideia de fa'al, né? De coração. Que é a ideia de divindade e servitude juntos em cada uma das coisas. Então, o Baba fala de si mesmo, ele diz que quando ele revela aquilo que Deus quer, então ele se torna a voz de Deus entre os homens, então ele é como se fosse Deus. Então, ele assume o papel de divindade. Mas quando ele olha para si próprio, ele se vê como criatura de Deus, e ele se coloca em posição de servitude a Deus. E o Baba fala que todos os seres criados são assim, por terem essa conexão com a divindade, por terem essa conexão com Deus, por serem capazes de refletir na sua essência as qualidades divinas. Então, todos nós e tudo aquilo que existe na criação de Deus tem dentro de si um traço da divindade. É aquilo que Bahá'u'lláh, numa palavra oculta, ele coloca:
que fez do coração humano a sua morada, e que ele diz, santifica o seu coração. E em outra palavra oculta ele diz que ele buscou o coração humano, que é o seu lar, e descobriu que tinha um estranho morando lá. Mas tudo isso está conectado. Então, todos nós, né, temos essa característica de divindade e servitude. Quando a gente olha as nossas qualidades, então a gente não deve ver as nossas qualidades como nossas, mas sim como qualidades divinas refletidas no nosso coração. Quando a gente consegue ver isso, a gente se torna humilde. Quando a gente vê as nossas qualidades e acha que é nossa, né? Se eu olhar as minhas virtudes e olhar e achar que eu sou assim, então eu fico orgulhoso. Quando eu vejo as minhas virtudes, vejo que na verdade são virtudes divinas que Deus habilitou meu coração a refletir, então eu me coloco numa postura de humildade. Se é assim, então todas as coisas criadas têm em si reflexos de Deus. O Bab, ele diz que, então, compete a cada ser humano buscar esses sinais. O Bab fala muito sobre isso, Bahá'u'lláh também, que a essência de Deus, ela é inacessível para nós, seres humanos. Nós não temos acesso. Bahá'u'lláh fala no Sadratul Muntaha, né, a árvore além do qual não há passagem, para se referir até onde o ser humano é capaz de acessar, né? E que se não for através dos manifestantes de Deus, a gente não acessa diretamente Deus. O Bar, ele fala que conectado com essa ideia de Fa'ad, de Deus estar presente em todas as coisas, existe a ideia daquilo que é a posição do coração. E quando a gente encontra os sinais de Deus na criação de Deus, então, aquele ser, aquele objeto, aquela coisa, deixa de ser algo profano, mundano, para se tornar algo espiritual e sagrado. Ou seja, se eu que gosto muito de andar pelas montanhas e curtir um mato, vejo uma paisagem bonita, que é algo da natureza, é algo mundano. Naquela paisagem bonita, eu vejo os traços da beleza de Deus. Então, aquela paisagem se tornou um reflexo de algo espiritual. Aquela paisagem se torna sagrada. Agora, se isso vale para uma paisagem, o quanto isso não vale para uma pessoa? Quando um ser humano olha para outro ser humano e vê os sinais de Deus naquele ser humano, então aquele ser humano se torna santificado, no sentido de que ele se torna um reflexo de Deus entre nós. Na seleção de escritos de Bahá'u'lláh, ele diz que se uma desavença surgir entre vós, olhai no outro o meu semblante. Elevar, então, as coisas e os seres, a posição do coração, é encontrar os sinais da revelação divina dentro deles. E quando a gente consegue fazer isso, a gente vive num êxtase. Quando a gente vê Deus em tudo, e a gente ama a Deus, e a gente vê aquele que é o objeto do nosso amor em tudo, a gente é tomado por uma felicidade muito grande. E isso, então, acontece dentro do nosso coração, dentro da nossa consciência. Então, no Seleção de Escritos de Bahá'u'lláh, no texto 27, alguém pode ler esse texto 27 para a gente? À luz de um de seus nomes, ele irradiou sobre a mais íntima realidade de cada uma das coisas criadas, fazendo dessa realidade um receptáculo da glória de um de seus atributos. Sobre a realidade do homem, entretanto, focalizou ele o fulgor de todos os seus nomes e atributos, e o fez um espelho de seu próprio ser. O homem, unicamente, dentre todas as coisas criadas, foi distinguido por tão grande favor, por uma graça tão duradoura. Se de um lado todas as coisas criadas refletem algum atributo de Deus, o ser humano reflete todos os atributos de Deus. Como individualidade, nós somos imperfeitos, então nos cabe polir o coração, né, polir aquele espelho do coração humano para tentar tirar um pouquinho do pó que tem ali, que como Abdul Bahá fala, são as imperfeições da nossa alma, que impedem
a luz de Deus e refletir com toda a sua força e sua potência. E aí temos o texto número 82. Toda coisa criada no universo inteiro é apenas uma porta que conduz a seu conhecimento, um sinal de sua soberania, uma revelação de seus nomes, um símbolo de sua majestade, um indício de seu poder, um meio de acesso a seu caminho reto. E aí temos o texto 93. Permita a Deus que tu, com visão penetrante, percebas em todas as coisas o sinal da revelação daquele que é o Rei antigo, e reconheças quanto aquele mais santo e sagrado ser está exaltado e santificado acima da criação inteira. Isto, em verdade, é a própria raiz e essência da crença na unidade e unicidade de Deus. Então, reconhecer em todas as coisas, perceber em todas as coisas o sinal da revelação de Deus. E aí, por fim, o texto 124, Nick, você pode ler para a gente? Okay? A cada coisa criada, confiou ele um sinal de seu conhecimento, proveniente do manancial excelso e da essência de seu favor e generosidade, de modo que nenhuma de suas criaturas fosse privada do quinhão que lhe cabia em expressar, cada uma de acordo com a capacidade e o grau, esse conhecimento. Este sinal é o espelho de sua beleza no mundo da criação. Quanto maior o esforço que se fizer para o polimento desse sublime e nobre espelho, mais fielmente se poderá fazê-lo refletir a glória dos nomes e atributos de Deus e revelar as maravilhas de seus sinais e seu conhecimento. Se todos nós nos conectamos a Deus através de fotos, e se todos nós temos um traço de Deus, um reflexo divino no nosso coração, e que esse reflexo divino mostra aquelas qualidades de Deus, mas se todos nós nos conectamos a Deus através dessa essência, desse foto, desse coração, então todos nós nos conectamos uns aos outros através dela. E aí, dessa forma, a gente pode ver que nós fazemos parte de uma mesma realidade espiritual. Quando olhamos aquilo que é o reflexo de Deus em todas as coisas, todos nós somos parte de divindade. Quando olhamos o nosso lado servitude, cada um é servitude a uma forma. Então, podemos pensar assim. O Bá, ele fala que tudo que existe, ele tem duas naturezas. Uma natureza é a sua essência espiritual, que é criado à luz de algum nome de Deus, que tem a ver com foto, né? Que tem a ver com isso que a gente está falando de coração. E que, em torno disso, existe uma outra realidade, que é a realidade que torna aquilo existencial, né? Então, o Farzin tem a sua personalidade, tem as suas características, tem a sua fisionomia física, tem uma série de qualidades e uma série de defeitos. O que define Farzin, então, é uma essência divina espiritual, junto com um conjunto de pensamentos e práticas que o Farzin tem. Assim, bem a grosso modo. Quando a gente olha as qualidades e essências, isso vem de Deus. São as mesmas que muitos outros terão, porque vem de Deus. Quando a gente olha o resto cada um é de uma forma. Quando a gente olha as diferenças, a gente vai olhar essas características mais comportamentais e superficiais. Quando a gente olha a essência, que é o coração, quando a gente olha a luz de Deus refletida em tudo, então aí surge a ideia da unidade e da diversidade de Bahá'u'lláh. Surge a ideia de que todos estamos unidos a Deus e que, apesar de diferentes, temos algo em comum. Fazemos parte de uma mesma realidade espiritual.
todos somos igualmente servos de Deus. E que por fazermos parte dessa mesma realidade espiritual, então olhamos uns aos outros e desejamos ao outro aquilo que desejamos para nós mesmos. Porque ninguém deseja para si algo ruim. As obras do artista, as obras-primas, de certa forma são um reflexo do artista, né? Quando você vê uma pintura de um Picasso, de um Van Gogh, assim, você admira aquela obra, você é transportado, você é elevado quando você vê, quando você absorve aquela obra do artista. E de uma certa forma também aquilo que o artista criou é uma reflexão do próprio artista. Quando um músico compõe uma música e executa essa obra e toca a música, essa música que eleva a tua alma, que também te transporta, também de certa forma é um reflexo do músico que criou essa 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 canção. E tantos outros exemplos, né, a gente pode citar vários exemplos diferentes. Então, nós, seres humanos, né, nós, a humanidade, nós somos obras-primas de Deus. Cada um de nós é uma obra-prima de Deus e cada um de nós reflete, de uma certa forma, um conjunto de virtudes. Mas cada um de nós reflete virtudes diferentes, mas todos são virtudes de Deus. Todos pertencemos a Deus. Se a gente vê a cada um de nós como uma obra-prima de Deus e ver o reflexo de Deus em cada um de nós e pensar nisso, acho que o nosso relacionamento entre nós iria ser bem diferente, iria mudar. Tem uma questão que me veio há muito tempo, quando eu vi nossa comparação humana, bioquímica, da atração e da repelência, né? Que enquanto moléculas nos atraímos e nos repelimos assim para gerar energia. E isso acontece a todo momento, quando repelimos uma ideia, quando repelimos um contato, quando o contato com outros se torna difícil, nós vamos nos associar a outros para criar outros elementos de convivência. E essa chance de, a partir desse sentimento divino, ver o outro, a gente vai se perdendo, né, desse sentimento. Então, como a gente faz esse realinhamento desse olhar e para a gente não permitir, ao mesmo tempo, essa reação quase que bioquímica de retração, né, diante do outro, mesmo que o outro tenha um pensamento igual, mas ele se expressa de maneira diferente e a gente vai em busca de outro e vai se apartando dessa unidade divina, talvez, né? Nós não controlamos exatamente aquilo que nos vem à mente em cada situação. Faz parte da nossa criação, da maneira como fomos criados como seres humanos, que pensamentos surjam na nossa mente. Esses pensamentos eventualmente serão bons, eventualmente serão ruins. E é assim que é. Abdu'l-Bahá, ele diz que quando surge um pensamento de ódio, a gente faz contraponto com um pensamento mais poderoso ou mais forte de amor. Então, o meu entendimento é, o pensamento de ódio eventualmente vai aparecer. O pensamento de guerra eventualmente vai aparecer, porque está carimbado na nossa existência humana. Então, pensamentos diferentes, em situações diferentes, virão. A gente não controla isso. O que a gente controla é o que fazemos logo depois que o pensamento veio. Então, vamos supor que eu estou no trânsito. Quando eu estou no trânsito, eu me transformo no Pateta. Vocês se lembram do desenho do Pateta? Calmo e tranquilo, ele entra no carro, entra no trânsito, ele fica doente, né? Ele vira um monstro. Tudo bem, então vamos imaginar que eu seja esse tipo de pessoa. Então, quando eu entro no carro, eu começo a dirigir, eu vejo alguém fazendo alguma coisa, eu fico logo irritado, logo eu fico bravo com aquela pessoa, logo vem um sentimento, um pensamento que não é bom. Bom, isso eu não controlo. Mas o que eu faço na sequência, eu controlo. Eu posso decidir se eu quero alimentar aquele pensamento ruim ou
se eu quero transcender a ele e criar um nível de consciência mais elevado e dizer, opa, peraí, eu estou irritado. Deixa eu cuidar daquilo que eu vou fazer porque eu estou irritado. E isso muda completamente a forma como nós lidamos com cada uma das situações. Tem um conceito muito importante, né, de que tudo que fazemos, fazemos para Deus. Quando temos essa visão de que tudo que fazemos, fazemos para Deus, e quando temos a visão de que Deus, ele se reflete nos corações humanos, e que a gente é chamado a ver o reflexo divino no coração das pessoas, cada vez que a gente sente repulsa por algo ou por alguém, se a gente se lembra disso, então a gente consegue controlar o nosso comportamento. Tem um texto de Bahá'u'lláh que ele diz que viver como os animais do campo não é digno do homem. Se a gente pensar como vivem os animais do campo, então a primeira coisa, eles vivem à base dos seus instintos, que o ser humano também tem. Então, se comportar através dos instintos faz parte da realidade dos animais e é uma coisa que não é digna do homem. O homem tem que controlar os seus pensamentos. Outra característica dos animais é a luta pela sobrevivência através da violência e da competição. Os animais competem por recursos. O ser humano ele tem que cooperar. Até porque o ser humano, quando compete, ele perde. O ser humano, quando coopera, ele evolui. Né? Muito bem, e assim a gente pode fazer mais reflexões, cada vez mais reflexões sobre o que significa viver como os animais do campo. E o ponto é a questão dos instintos, né? Então, por instinto, eu vou ter repulsa a alguma coisa, né? E a primeira reação vai ser essa. A segunda reação vai ser uma decisão que eu vou tomar. Esse é o meu livre-arbítrio. Quando Bahá'u'lláh fala que todo ser humano tem livre-arbítrio, o livre-arbítrio não está naquele primeiro pensamento que surge na nossa mente. Está no segundo. É o que fazer com aquele pensamento que surgiu. Esse é o livre-arbítrio. Qual é a diferença entre ver Deus em todas as coisas com a outra frase que é ver com os olhos de Deus? Qual é a diferença desses dois conceitos? Vou só repetir se não ficou claro. Não ficou, né? Uma coisa é ver Deus manifesto em todas as coisas, né? Ver os sinais de Deus em todas as coisas. Outra coisa completamente diferente é aquilo que Bahá'u'lláh fala para ver com os olhos dele, ouvir com os olhos dele, né? Isso, exato. Puxa, essa pergunta é uma pergunta difícil. eu vou dar um palpite, porque eu também não tenho muita certeza. Mas eu acredito que quando a gente vê os sinais de Deus nas coisas, a gente está procurando as qualidades, né? Então, quando eu estudei a primeira vez com a turma lá de Valinhos, São Paulo, essa ideia de foto e de ter algo de reflexo de Deus em cada coisa criada, eu fiz a seguinte brincadeira, a seguinte pergunta. O que será que existe de sinal divino no pernilongo? Né? Puxa vida. Muito bem, então, aí eu até brinquei, né? Olha, talvez o pernilongo seja onipresente. Ele parece que, por mais que você tente espantá-lo, ele está sempre lá, né? Veja, é um exercício, enxergar, se o Bahá'u'lláh diz que todas as coisas criadas por Deus refletem algum sinal de Deus, então, certamente, o pernilongo também terá algo. Como a minha capacidade espiritual não permite, eu não consigo enxergar o que de fato existe de reflexo divino nesse pernilongo, nesse pequeno ser. Isso é uma coisa, essa habilidade de olhar com os olhos e buscar, né, os olhos espirituais e buscar os sinais de Deus nas coisas. O outro lado é olhar com os olhos de Deus, né? Olhar com os olhos de Deus, eu entendo ter uma compreensão diferente das coisas, né?
Quando a gente lê o livro da certeza, o Kitab Iman, Bahá'u'lláh está falando sobre aqueles que buscam Deus. O Bahá'u'lláh diz que aqueles que buscam encontrar a Deus precisam tirar do seu coração todo o traço de qualquer coisa que eles tenham aprendido no passado. Que eles precisam tirar todo o traço de qualquer apego a qualquer coisa. E assim por diante, ele vai falando várias coisas. E aí, quando a gente pensa em tudo aquilo que Bahá'u'lláh fala que a gente tem que tirar do nosso coração, então, no fim das contas, vai ficar um grande vazio. E aí, Bahá'u'lláh fala, e depois você preenche esse vazio com o amor de Deus. E aí, Bahá'u'lláh fala que quando fizer isso, então você será capacitado a ver com os olhos divinos. E ver com os olhos divinos permite, então, entender os textos sagrados e reconhecer a verdade da manifestação de Deus. Quando vê filhotes assim de cachorro, adora, filhote de gato, adora, filhote de elefante ou filhote de leão, ficam brincando, como é bonitinho. Mas quando cresce, a gente fica um pouquinho com medo. Mesma coisa ser humano também. Todas as crianças, nenenzinhos, são bonitinhas, são amáveis. Mas por que alguns seres humanos, que maioria, quando a gente nem conhece, sente uma empatia logo de saída, e uns e outros que não conhecem também, mas no primeiro encontro sente um pouco de antipatia. É muito fácil amar aquelas pessoas que pensam como nós ou que têm um comportamento parecido com aquilo que a gente acha que é bom, que a gente entende que é bom, ou seja lá o que for. Mas como é desafiador amar as pessoas das quais discordamos, aquelas pessoas que têm um comportamento que é muito antagônico àquilo que a gente entende que é certo, ou qualquer coisa assim. Então, o grande desafio de amar ao próximo não está naquelas pessoas que de fato a gente ama, está naquelas pessoas que a gente tem dificuldade em amar. E eu acho que faz parte dessa característica do desafio do crescimento humano. Da mesma forma que a gente não tem controle sobre os primeiros pensamentos que temos sobre as coisas ou sobre as situações, mas que a gente vai ter, no segundo momento, o livre-arbítrio de decidir se queremos dar continuidade àquele pensamento ou não, a mesma coisa pode acontecer em relação aos seres humanos. Então, eu posso ter um contato com uma pessoa que eu nunca vi antes e ter uma repulsa. O segundo, isso talvez não seja instintivo, mas o segundo passo é livre-arbítrio. Eu posso escolher dar continuidade a essa repulsa, ou eu posso escolher tentar procurar naquele ser humano os sinais de Deus. Às vezes pode até ser uma questão química, tem um cheiro que me incomoda, tem um aspecto visual que me desagrada, não sei. E às vezes é uma bobagem, às vezes foi alguma coisa que aconteceu na minha infância que eu nem sei mais, porque, sei lá, mas que de repente me causou um trauma qualquer, e aí eu vejo uma pessoa que é parecida com um agressor, por exemplo, e de alguma forma isso está carimbado lá no meu inconsciente, e eu tenho uma repulsa àquela pessoa. Em amar, o esforço em encontrar um sinal de Deus e fazer, no fim das contas, quando a gente faz esse exercício, a gente consegue pôr em prática aquilo que Abdu'l-Bahá fala de uma maneira muito bonita, que é, se uma pessoa tem 10 defeitos e uma qualidade, a gente olha aquela qualidade e ignora os defeitos, porque assim a gente pode amar a pessoa. Enquanto a gente olha os defeitos, a gente não ama, mas quando a gente olha as qualidades, é possível amá-la. Que às vezes a gente fala tanto de unidade mundial, e quando o Farzin muito bem colocou que quando a gente olha tudo que foi criado com os olhos de Deus, a gente entende a unidade da humanidade. Talvez seja esse ponto que ainda nos falta para a gente se reconhecer como uma só família, nos ver como cidadãos do mundo, né? Independente do país, da língua, da nacionalidade, da etnia, das condições socioeconômicas. Então, eu achei esse ponto extraordinário, né, que o Farzin colocou, e acho que no processo educativo
quando o mensageiro vem, ele vem para educar a humanidade. Esse é um ponto que nós devemos reforçar. Porque é muito fácil falar da unidade mundial no sentido de vamos somar os nossos esforços, vamos somar as nossas riquezas, vamos, em lugar de competir, colaborar, né? Fazermos acordos internacionais de todas as naturezas, em todos os campos. Mas a gente se olhar com, assim, observando em cada um de nós, em cada um dos povos, as qualidades que Deus revelou em cada coisa, né? Até numa pedra bruta, né? Eu acho que aí nós estamos nos aproximando muito mais da unidade mundial. Antes disso, ficou bem claro nas palavras do Farzin que vai ser muito difícil. Nós temos que superar essa barreira. Um livro do Sr. Nader Saidi a respeito da revelação de Baha'u'lláh, e lá ele discute exatamente esse tema de olhar com os olhos de Deus. Então, quando no capítulo que fala sobre o Ketab Igan, o livro da certeza, o Sr. Saidi ele vai usando os textos sagrados para explicar os pontos, tá? Aqui nós não vamos ter tempo para isso. Eu vou só falar o que está escrito nas minhas anotações aqui. Nas minhas anotações diz o seguinte, que dentro desse processo de busca, então, do ser humano, ele tem que fazer 3 coisas. Ele tem que, então, dentro desse processo de purificação do coração, então ele vai seguir com três tópicos. 1, olhar com os próprios olhos. 2, ter o olhar do coração. E, por fim, olhar com o olhar do próprio Deus. Essa é a jornada que ele faz até encontrar a certeza da manifestação de Deus. E aí, ao longo do capítulo, o Sr. Said vai discorrendo a respeito de cada um desses 3 tópicos. E o que eu tenho anotado aqui como o terceiro, que é olhar com os olhos de Deus, eu tenho o seguinte texto escrito. Ver com o olhar de Deus implica em contemplar a realidade através das categorias e padrões estabelecidos por Deus e seus manifestantes. Significa rejeitar a subordinação de Deus a qualquer outra autoridade ou condição. Significa também reconhecer a soberania de Deus, além do poder e autoridade incondicionais de seus manifestantes. Finalmente, o olho do coração, que é o item B, fornece o elo mediador entre o eu e Deus. O coração é o ponto focal da reflexão e da fulgência divina. É aquele foado que a gente estava falando. Purificar o coração, portanto, é purificar o espelho humano que recebe a iluminação e a confirmação divina. Aqui, o próprio olhar e o olhar divino se tornam um e o mesmo. E a canção que eu vou cantar, o título dela é Encontrar Deus. E ela fala sobre pensamentos, sentimentos e atitudes que nós devemos ter para poder encontrar Deus. Hoje o vento me soprou coisas que eu nem lembro mais. Foi o sol que me mostrou que é preciso ver bem mais, que é preciso olhar a luz, que é preciso olhos nus para poder encontrar Deus, que é preciso muito amor, que é preciso sentir dor para poder encontrar Deus. Hoje a chuva me mostrou tanta vida nesse chão,
preciso ser quem faz para poder encontrar Deus. Que é preciso se ter fé, é preciso ser quem é para poder